Agora nós teremos a apresentação da professora Marielle Vaz, que vai falar sobre um problema no RN via teorema do passo da montanha. Boa tarde, meu nome é Marielle, sou aluna do Pós-MAC, orientanda do professor Marcos Pimenta, e hoje eu trouxe um problema no RN via o teorema do passo da montanha. Então, inicialmente eu vou fazer uma introdução, apresentar os resultados, e para concluir eu trouxe um gráfico da geometria do teorema do passo da montanha, né? Certo. O objeto de estudo nosso são as EDPs, equações diferenciais parciais elípticas. Então, são equações que envolvem as minhas derivadas parciais. Eu tenho um problema, tenho uma EDP. O problema escolhido para o SMAT foi esse, menos Laplaciano de U, mais U é igual a F de U pertencendo a H1RN. Esse Laplaciano de U é o operador Laplaciano, né? Delta U seria o meu operador Laplaciano, que é a soma das derivadas parciais de segunda ordem da minha função U. E eu quero procurar um resultado, uma solução para essa equação, para essa EDP. Então, eu preciso adotar uma técnica, escolher uma técnica para eu estudar essa solução. A técnica que a gente escolheu são os métodos variacionais. E no que esse método consiste, né? O que ele faz? Ao invés de eu estudar o meu problema diretamente, eu associo um funcional energia a esse meu problema e começo agora a olhar para esse funcional. Por quê? Porque os pontos críticos do funcional que eu associar a esse problema P, ele vai corresponder às soluções fracas dessa minha equação, que seria aquela definição que o Sapir trouxe, né? Uma solução fraca, ela é uma função U que satisfaz essa igualdade. Em outras palavras, seria uma função que ela não satisfaz uma equação de maneira clássica, ou seja, em todos os pontos, mas sim através dessa minha integral. Primeiramente, a gente vai fazer o quê? Escolhemos o problema, vamos colocar algumas hipóteses sobre a minha função f. E para quê? Para que esse problema tenha as propriedades necessárias para utilizar o teorema do passo da montanha. Então, eu vou colocar 4 hipóteses sobre essa função. A primeira é f0, que é para a positividade da minha solução. A segunda, eu vou utilizar na primeira geometria do teorema do passo da montanha. A terceira é do crescimento subcrítico. E a quarta seria para a segunda geometria do meu teorema do passo da montanha. Como eu havia dito, a gente não olha diretamente para a minha EDP. O que a gente faz? Escolhemos a EDP, o problema, eu vou associar essa EDP a um funcional, que eu chamei de I aqui, né, equação número 1. Esse funcional, agora, eu preciso buscar os pontos críticos dele, porque os pontos críticos desse funcional correspondem àquelas soluções fracas da definição que eu trouxe anteriormente do meu problema. Então, associei o meu funcional à minha EDP. Antes de apresentar o teorema, eu trouxe uma definição, que é a definição de um funcional satisfazer a propriedade de Palais-Meillon. E o que seria isso? Por que eu trouxe essa definição? Porque a gente vai utilizar logo em seguida no teorema do passo da montanha. Um funcional, ele satisfaz essa condição de Palais-Meillon se toda a sequência é limitada, tal que a derivada desse funcional converja para zero, possui uma subsequência limitada. Possui uma subsequência convergente, desculpa. Então, tem essa definição que a gente vai utilizar logo em seguida. Certo. Tenho o meu problema, tenho a minha EDP. Associei a esse problema um funcional energia. Eu preciso de uma ferramenta para eu poder estudar os pontos críticos desse funcional. Qual que é a ferramenta que a gente adotou para ele? O teorema do passo da montanha. O que fala esse teorema? Por que ele é tão famoso, né? Esse teorema diz o seguinte: se eu tiver um funcional de classe C1 em um espaço de Banach, e esse funcional, ele satisfazer algumas condições. A primeira, em 0 vale 0. Esse H1 seria o que eu chamo de primeira geometria do teorema do passo da montanha, que é na fronteira de uma bola, esse funcional fica acima de uma constante positiva. H2 é a segunda geometria do teorema do passo da montanha, que existe um pontinho fora da minha bola, onde esse funcional fica abaixo de 0.
E se além de zero vale zero, primeira geometria do teorema do passo da montanha, segunda geometria, esse funcional satisfazer a condição que eu trouxe anteriormente à definição, que é a condição de Palais meio, então esse funcional vai ter um ponto crítico. Se ele tem um ponto crítico, então aquela minha equação tem uma solução fraca. E o que a gente faz? Começa a verificar. Associei o funcional, a minha EDP, vamos verificar se ele realmente satisfaz a primeira geometria, a segunda geometria, a condição de Palais meio. Para isso, a gente utiliza aquelas hipóteses que eu coloquei sobre a minha função f e também as imersões contínuas de Sobolev. Conseguimos verificar, ok, em zero vale zero, primeira geometria, segunda geometria. Além disso, tem a condição de Palais meio. Se ele satisfazer essa condição, aqui eu preciso fazer uma restrição do meu funcional ao espaço H1 hat. Por quê? Porque eu vou utilizar as imersões compactas de Sobolev. Então, na hora que eu faço essa restrição, eu utilizo um lema que chama lema de Strauss e eu consigo verificar. Ok, realmente esse funcional satisfaz todas as condições necessárias para eu aplicar o teorema do passo da montanha, então ele vai ter um ponto crítico. Se ele tem um ponto crítico, então o meu probleminha, a minha EDP lá inicial, ela possui uma solução fraca. Aqui eu trouxe um gráfico da geometria do teorema do passo da montanha, que aqui seriam todos os caminhos que eu tenho, né, lá do vale até ali. E esses caminhos eu tenho que escolher o de menor energia, porque esse caminho de menor energia seria onde eu vou ter o meu ponto crítico, certo? Então, por exemplo, eu estou no vale, para eu sair do vale, o de menor energia seria para cá, né? As referências bibliográficas, a gente estudou muito pela apostila do Figueiredo, pelo Bresis, que foram as Teoria dos Espaços de Sobolev, o artigo onde eu peguei a imagem, e também do Claudianor. Agradecimentos à FAPESP e à Bolsa CAPES também. Muito obrigada. Perguntas? Oi. Eu fiquei meio confuso se a sua hipótese 1 e hipótese 2 tem a ver com o seu espaço H1 e H2. Deixa eu responder. Se eu errar, o professor me corrige. Por causa que tudo sabia também, né? Ambas as mesmas hipóteses, né? Uhum. Certo. Então, e o dele foi um domínio ômega, né? O meu seria o H1RN. Então, acho que é mais geral. Contido no RN ainda tem que ser suave. Uhum. Na verdade, assim, a definição do espaço onde você vai trabalhar depende do operador diferencial em questão. Então, no caso do João Paulo, era o operador pelaplaciano, né? Uhum. Por isso que trabalhava no espaço Sobolev W1P. No caso do da Marielle, como é o operador laplaciano, então o espaço adequado é o H10 mesmo. É o H1, no caso, né? Do RN. Então, assim, não depende das condições específicas na não linearidade, sabe? Deixa eu ver se complementa. A minha pergunta, na verdade, é bem mais fácil, porque o espaço é H1 com 1 em cima, e a hipótese é H1 com 1 embaixo. Não, tá doido. É verdade. Deixa eu te falar, se eu entendi, o que vai garantir a existência da solução é o teorema do passo da montanha, né? Então, nesse caso, ele ajuda você a construir o funcional ou o funcional, quer dizer, dado o problema de EDP, né? Para você construir o funcional, você constrói o funcional e vê se ele satisfaz as hipóteses do teorema do passo da montanha. Aí vai ter uma solução, né? Então, ele ajuda na construção desse funcional ou o funcional ele é construído, já é dado pela equação? Já é dado pela equação, né? Tá. Marielle e o Marcos, para conseguir Palais meio, você usa a imersão compacta. E no RN ela não existe. Aí você faz os radiais. Então, na verdade, ali é ajeitando o domínio para você poder usar as imersões. Sem elas é... Tá bom. Tá, obrigado. Obrigada.